Pois é, e uma das preocupações dos produtores rurais atingidos pelas enchentes, pelas fortes chuvas lá em diversas regiões do Rio Grande do Sul nessas últimas semanas, vem a partir de agora com a reconstrução de seus negócios. Além de perdas de animais, máquinas e propriedades, a perda do solo para os plantios surge como um grave problema agora a ser enfrentado pelo setor. Quem conversa com a gente sobre esse assunto, agora, ao vivo, é o diretor da CIA Brasil, Serviço de Inteligência em Agronegócios, o Davi Teixeira. Davi, muito bom dia. Primeiramente, seja bem-vindo com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo bem, Felipe? É um prazer falar com vocês nessa hora difícil, mas que temos que estar prontos para enfrentar. Com certeza, a gente tem que estar pronto aí para arregaçar as mangas e ajudar, né, nessa reconstrução. Bom, a gente ouve muito, né, em falar em danos estruturais lá no Rio Grande do Sul, insumos, máquinas, mas, Davi, o solo devastado talvez seja uma das maiores perdas para os agricultores, até mesmo para pecuaristas, né, agricultores, pecuaristas. Essa é uma das maiores perdas por enquanto, né? Essa é uma perda que a gente começou a falar agora nos últimos dias, né, Felipe? Porque, claro, num primeiro momento tem as pessoas, tem os animais, tem as moradias, tem as estruturas urbanas, os comércios, mas no caso do produtor rural, o solo é o maior patrimônio que ele tem nas suas áreas de produção, principalmente porque a camada fértil do solo é algo que leva uma vida inteira a ser construída, sendo construída, né? E à medida que a gente teve muitas áreas com deslizamentos de terra, com a água, pela sua intensidade, lavando essa primeira camada superficial e a mais fértil, a camada mais arável do solo, a camada mais produtiva, a gente tem um impacto muito forte que agora as entidades estão fazendo levantamentos para conseguir quantificar isso em termos de devastação e daí empreender com programas de medidas aí que possam reconstruir isso de forma mais acelerada. Para a nossa audiência entender, você comentou aí, e pelo que eu entendi, fica justamente ali nas primeiras camadas do solo, as camadas mais férteis, e que são elas as primeiras a ir embora quando a chuva é muito forte, a força da água é muito forte, e também quando fica ali, né, com muita lama por cima. Justamente essas camadas férteis são as primeiras a se perder, porque elas são as que ficam mais ali em cima do solo, né? Exato, de 0 a 10, de 0 a 20 centímetros, 0 a 30 centímetros, é o perfil, dentro do perfil do solo, é o chamado horizonte A, onde as coisas acontecem, onde a vida no solo é mais ativa, onde as palhadas de uma cultura anterior vão se sucedendo e formando essa espécie de esponja, de camada protetora, inclusive, do solo. Existem as práticas conservacionistas, que são sempre recomendadas para áreas mais declivosas, solos mais arenosos, enfim, áreas mais sensíveis a esse tipo de intensidade climática, né? Que em algumas situações a gente não tem tanta proteção assim, em outras a gente já tem um trabalho mais estruturado de solo de mais anos praticado pelo produtor. E aí o que a gente vê aí nessas imagens, né, são o solo quando ele começa a ficar descoberto, face à intensidade das chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul, isso vai ficando mais vulnerável e essa camada ela vai sendo levada a ladeira abaixo, como se diz, até o leito dos rios e vai embora. E ali tem muito esforço, ali tem muitos anos de trabalho, ali tem muito dinheiro, ali tem muito investimento em calcário, em fósforo, em potássio, em todos os nutrientes principais aí que fazem as produções agrícolas e pecuárias expressarem o seu potencial. Anos, né? Anos de trabalho, de melhoramento do solo para aumentar esse potencial produtivo ali e que agora foi embora. Bom, o problema está aí, né, Davi, para ser resolvido. Na sua avaliação, qual o primeiro passo que o produtor deve dar agora? Existe aí um diagnóstico e depois, enfim, quais são as primeiras estratégias que o produtor rural deve traçar agora para recomeçar com essa recuperação do solo?
Os levantamentos, os diagnósticos, que são realmente o primeiro passo, eles já estão sendo feitos, tá? Por entidades como o sistema CNA-Senar, isso desde Brasília já chegando ao Rio Grande do Sul, o Senar RS, com o programa Agrosolidário RS, estão girando nas regiões mais atingidas e fazendo levantamentos. O pessoal da Emater também, nas pequenas propriedades, fazendo esses levantamentos e imediatamente a esses levantamentos um pacote de medidas, né? Com certeza será acionado, levantado. Tem todo o esforço aqui do próprio estado do Rio Grande do Sul e certamente o produtor rural vai precisar contar com auxílio em termos de crédito, de subsídios, de estímulos financeiros também, para que você possa fazer a reconstrução dessas áreas de uma maneira mais acelerada. É preciso que tudo aquilo que você fez em 10, 15, 30 anos de trabalho, 50 anos de trabalho, você consiga fazer em 3, 4, 5 anos algo parecido. E isso significa muitos investimentos em correção de solo, incorporação de materiais, culturas em sucessão num processo de agricultura regenerativa de forma intensificada, que seria incorporação de massas verdes, de biomassas sobre essas áreas, corretivos, fertilizantes, para que o mais rapidamente possível isso retome um mínimo de potencial produtivo que tinha antes. Todos os problemas, né, surgem oportunidades, às vezes oportunidades de corrigir algo que não vinha sendo bem feito, enfim. Nesse momento, práticas, você até comentou ali mais cedo, práticas conservacionistas de manejo, elas podem ajudar aí numa visão futura, na manutenção do solo, é uma das recomendações que você também traz? Sim, tu fizeste uma ótima pergunta, Felipe. As práticas, os pacotes tecnológicos, vamos dizer assim, dessas práticas já existem. Essa é a parte boa da história. Eles já existem porque nós sempre tivemos áreas mais sensíveis a esse tipo de ataque climático, vamos dizer assim, não diria nessa intensidade, mas a gente tem áreas sensíveis, tem as áreas declivosas, tem as áreas arenosas. A gente tem regiões no país inteiro, não só no Rio Grande do Sul, que sofrem muito com isso e por isso já existem essas chamadas práticas mitigadoras do impacto ambiental. As práticas como o plantio direto sobre palhadas, para não revolvimento do solo, ou seja, evitar as gradagens, evitar a aração da terra e trabalhar em sistemas de plantio direto, os sistemas integrados de produção agropecuária, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, os sistemas agroflorestais, mais árvores fazendo parte dos sistemas, mais plantas de raízes profundas fazendo parte das culturas em sucessão e rotação, sistemas planejados no espaço e no tempo para que o solo esteja sempre protegido e nunca descoberto, nunca desprovido de palhadas, porque essas biomassas, elas são exatamente uma camada protetora num primeiro momento e depois incorporadora de carbono no solo e de matéria orgânica para a construção dessa fertilidade do solo, dessa parte da vida no solo, do solo, da riqueza química, física e biológica dessa camada mais superior, vamos dizer assim, e esse pacote todo é que a gente precisa incluir nesses programas de recuperação para que essas áreas definitivamente passem para modelos de produção bem mais sustentáveis. Claro que nesse período, nesse momento, eu acho que até mesmo os sistemas sustentáveis foram muito atacados pela intensidade. Nós tivemos mais de 700, 800, 1000 milímetros de chuva em uma questão de 7 a 10 dias em algumas regiões. Isso é a chuva quase que do ano inteiro na média histórica, que é de 1.400 a 1.800 milímetros nessas regiões. Então, muito difícil de controlar, mas com certeza os sistemas mais de práticas conservacionistas adotadas, eles suportarão melhor esse tipo de ataque climático.
E o Davi, tem um problema específico que eu conversei com alguns agricultores que são lá do Rio Grande do Sul, que eles têm relatado que, além, né, dessa perda dos componentes do solo, a força da água transformou algumas valetas em verdadeiras erosões. Algumas partes da lavoura, de fato, ficaram com crateras enormes, que de fato são erosões, se transformaram em erosões por conta da força da água. Esse também é um problema difícil de se resolver, né? Vai demandar aí um pouco de paciência dos produtores, né? Essas áreas em si vão ter um período de reconstrução mais lento ainda, porque quando a camada superficial, os horizontes superficiais do solo foram removidos e atirados, jogados para o leito dos rios e foram embora, realmente reconstruir essa camada por inteiro, a estrutura do solo e depois a sua fertilidade leva tempo. Tá? A gente tem medidas protetivas para isso que ao longo do tempo, de certa forma, foram deixadas um pouco de lado, como as curvas de nível e os terraceamentos, que são faixas, né, niveladas ao longo das áreas de cultivo que impedem que essas possíveis erosões sejam levadas por inteiro por grandes extensões. Então, são como se fossem barreiras naturais, né, deixadas dentro das lavouras e construídas dentro das lavouras, chamadas curvas de nível, chamados terraços. Essa prática, ela é protetora desses sistemas e ela, de certa forma, foi reduzida a sua implementação nos últimos 10, 20, 30 anos aí, em função das próprias de facilidade das maquinarias de plantio direto circularem nas áreas com maior facilidade para ter maior aproveitamento das áreas de produção. Mas eu diria que para muitas áreas essa é uma prática que os especialistas da área de solos sempre brigaram muito para que elas não saíssem do sistema, porque elas têm um caráter protetivo muito grande. Então, para essa temática que tu traz agora, que é das grandes erosões, eu acredito que a gente precisa repensar também a questão dos terraceamentos e das curvas de nível e outras formas de proteger, até mesmo com corredores florestais. Bom, Davi, eu queria agradecer a sua participação com a gente. Acho que nesses minutos aqui a gente conseguiu, de uma maneira muito didática, trazer um pouquinho desse cenário de tudo que está acontecendo, indicar aí o que pode ser feito nesse primeiro momento aí para a nossa audiência, principalmente para os produtores lá do Rio Grande do Sul. Eu queria deixar o espaço aberto para a gente voltar a conversar sobre esse assunto, sobre outros assuntos também. É sempre muito bacana a gente trazer essas informações, como eu disse, de uma forma muito didática, como você trouxe para a nossa audiência. Então, muito obrigado mais uma vez, tenha um bom fim de semana e a gente volta a conversar numa nova oportunidade. Nós que agradecemos, ficamos à disposição também para tantos outros temas aí do campo que vão ser chamados agora na sequência também para a gente reconstruir. Um abraço a todos.